e nesta noite possa contagiar a tua igreja. No nome de Jesus eu entrego e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, a paz do Senhor Jesus, amém? Convido os irmãos sobre os vossos pés, ainda. Abrir as vossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Primeiro Reis, livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Amém? A partir do versículo 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade. Vou iniciar novamente. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Versículo de número 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Versículo de número 12. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Versículo de número 21. Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e trouxe do quarto a casa e deu à sua mãe, e disse Elias: vês aí teu filho vive. Versículo de número 24. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Os irmãos podem tornar os vossos assentos, amém? Louva a Deus por essa oportunidade única, qual o Senhor nos traz aqui nesta noite, com essa honrosa oportunidade de ministrar sua palavra. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Antônio, sua esposa pastora Francisca. Estou feliz, creio que o Senhor continuará falando conosco através da sua palavra. Irmão Francisco, irmã Francisca, as pessoas que estão conosco, nos acompanhando, a Gabi, Daniel, Lorenzo, que já está arrebatado. E louvo a Deus pela vida da minha esposa, sempre acompanhando na trajetória, no ministério, sempre juntos. E eu louvo a Deus pela vida dela. Amo muito e louvo a Deus pela sua vida, meu.
Meus amados, eu quero ser breve nas minhas, pois a história a qual nós lemos é do conhecimento de todos. Todos os leitores da Bíblia Sagrada conhecem muito bem o texto qual nós fizemos uso da leitura da palavra do Senhor nesta noite. Mas há alguns recursos que podemos tirar deste texto para aplicação na nossa vida, para que nós possamos nos renovar mediante a palavra do Senhor. Sabemos que Elias é um homem chamado por Deus, um homem chamado por profeta, por Deus, a ser profeta em Israel, em um tempo que não era fácil para ser profeta em Israel. Elias foi chamado por Deus para ser profeta no tempo do reinado do rei Acabe, um rei que não respeitava os mandamentos divinos, um rei que já havia se desviado da presença do Senhor há muito tempo, um rei que havia perdido o temor pelas ordens divinas, um rei que já tinha perdido toda a sua essência espiritual e se dado à idolatria, induzindo não somente ele e sua casa, juntamente com Jezebel, sua esposa, mas trazendo algumas ordenanças para que toda a nação também pudesse se desviar e adorar um Deus que não era o Deus Todo-Poderoso. Então Acabe levanta um Deus dentro de Israel, levanta Baal. Baal era um Deus conhecido por toda a nação como um Deus, o Deus da fertilidade, o Deus da chuva, o Deus que eles buscavam principalmente no tempo de safra, porque criam que dele vinham os recursos para que eles pudessem abastecer suas despensas, para manter-se vivo mesmo em tempo de crise, em tempo de dificuldade. Então o povo volta o seu coração, mas havia sobre aquele povo, sobre aquela nação, uma promessa de Deus. Deus escolheu a nação de Israel para que dela pudesse vir aquele o qual nos resgataria da imundícia do pecado que havia chegado até nós através de Adão. Então havia em um povo a qual estava por sua vez desviado, afastado, adorando outro Deus, estava na prática da idolatria, mas a chama, a promessa de Deus permanecia acesa e ativa como nunca. A prova qual Deus tem compromisso com a sua palavra é: Israel por diversas vezes contrariou Deus, desviou da presença de Deus, adorou deuses estranhos, entrou para o caminho da idolatria, mas Deus, tendo por sua vez compromisso com a sua palavra, nunca desistiu de Israel, nunca abriu mão de Israel, nunca entregou Israel à perdição. Quando vamos estudar, nós vamos ver Deus em alguns momentos permitindo que alguém apertasse para que eles pudessem reconhecer os pecados, as falhas e voltar a Deus, reconciliar-se com Deus. Deus nunca abriu mão de Israel, entregando-o de forma definitiva à mão dos seus adversários, à mão dos seus inimigos. Israel, no tempo de Acabe, está desviado, está afastado, está longe de Deus, pois o rei Acabe levanta Baal para ser Deus em Israel, mas a promessa em Israel era a promessa do Deus vivo. Era a promessa do Deus Todo-Poderoso. Deus nunca abriu mão de Israel, por isso sempre teve profeta em Israel. Teve sempre alguém para contrariar o pecado. Teve sempre alguém para contrariar os reis que se desviavam. Deus nunca deixou Israel à mercê do inimigo, para que ele pudesse ser ceifado. Pois se Deus prometeu, vai cumprir na sua vida. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir na sua vida. Então Elias, um homem que a Bíblia fala muito pouco sobre ele, não sabemos muito sobre ele, até mesmo os grandes estudiosos não sabem muito de Elias.
Então ele é levantado por Deus em Israel, e ele começa então o quê? A profetizar contra as ordenanças do rei Acabe. Acabe então, partindo de um pressuposto que era a maior autoridade daquela época, o rei mandava e desmandava com um exército à sua disposição, com poder de ir e vir, matar quem ele quisesse, exaltar quem ele quisesse, mas Deus levanta um homem para confrontar o pecado que estava levando o povo à perdição e à idolatria. E eu entendo que Deus nunca desiste de nós. Deus nunca desiste de um filho que Ele chamou. Deus não erra quando te escolhe. Deus não errou quando te chamou. Deus não errou quando te escolheu. Deus não errou quando trouxe você ao conhecimento da plena verdade. Deus não errou no dia que Ele te separou, te chamou e colocou em você uma convicção que Ele teria para com você. As circunstâncias vêm, mas Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Elias foi levantado e começa a profetizar contra a maior autoridade da época. Somente um homem levantado por Deus tem autoridade de confrontar o pecado, a idolatria, a podridão, as artimanhas de Satanás. Pois era uma autoridade divina, uma autoridade plena, e ele então não respeitava, por sua vez, os decretos do rei Acabe. Enquanto toda uma nação se prostrava na idolatria, Elias estava se prostrando na presença do Deus Todo-Poderoso. E por sua vez, um certo dia, o rei Acabe se sente incomodado, confrontado. E então ele manda alguém ir até Elias. E Elias, por sua vez, diz, fala para Acabe, que vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Veja que Elias confronta não somente o rei, mas também a sua idolatria, a sua crença, o Deus erguido em Israel por Acabe. Elias confronta. Elias diz, vive o Senhor Deus Todo-Poderoso, que não haverá chuva enquanto eu não ordenar que caia novamente. Elias era um homem com tamanha intimidade com Deus, que quando ele abria a boca para falar, era o próprio Deus falando à nação. Uma intimidade tamanha, que ele não precisava falar. Eu digo em nome do Senhor, ele disse, eu digo e Deus cumpre. Mas na verdade, quando ele estava dizendo, era o próprio Deus falando. Isso é comunhão, convicção, fidelidade na presença de Deus. Deus sempre honrará aquele que com ele andar em fidelidade, porque da sua boca Deus falará e Deus contrariará o pecado. Mas quando ele confronta Acabe, Acabe então manda buscá-lo. Vá, traga ele aqui. Eu imagino que ele queria açoitá-lo. Eu imagino que ele queria oprimir Elias. Por quê? Porque os dias se passam. E quando os dias se passam, não está mais chovendo. As manhãs, ao romper da manhã, está tudo seco. Como no entardecer, nem o orvalho estava mais caindo. Deus estava mostrando para Israel, que mesmo Israel desviado, Deus era o Deus daquela nação. Deus era o Deus daquele povo. E Deus não aceita que nós compartilhamos da nossa adoração com aquilo que não seja voltada a Ele, porque só Ele é digno de glória, honra e louvor.
Então Elias, quando Acabe manda alguém buscá-lo, a voz de Deus chega primeiro ao seu ouvido e diz: Elias, vai para Querite. Querite significa podar, cortar, mas não no sentido cortar, eliminar. Errei o corte, ficou pequeno. Errei o corte, ficou grande. Não. Querite significa cortar, podar na medida exata. Deus levando agora o profeta que ele havia levantado ao deserto. Levando Elias para o deserto, mas ele vem e diz: olha, mas não te preocupe, porque já preparei os corvos para cuidar de você. E eu entendo que por mais que nós entramos na presença de Deus, por mais que a gente cresça na comunhão, na intimidade com o Senhor, vai ser sempre necessário Deus nos podar. Vai ser sempre necessário Deus nos levar para o deserto. Vai ser sempre necessário Deus estar cortando algumas coisas em nós, porque por mais que somos homens e mulheres de Deus, a inclinação da carne ainda está em nós. Não subimos no arrebatamento, temos uma inclinação para deixar o ego, para deixar o eu crescer. Então Deus está sempre cuidando para que nós não percamos de vista. Ele vai ao deserto agora. Mas no deserto é um lugar de solidão, sim. Deus leva para que nós ficamos ali à espreita, para ouvir a sua voz falar ao nosso coração, para que a nossa fé cresça, para que a gente possa ser mais íntimo e mais próximo com Ele. Como que Israel poderia conhecer um dos maiores milagres na Bíblia Sagrada, a ressurreição de Lázaro, se Lázaro não estivesse morrido? Como que Jairo poderia ver a sua filha, ver um milagre tão grande se a sua filha não tivesse morrido? Deus permite situações para que a sua glória manifeste na nossa vida, na sua vida, na minha vida. Eu me lembro que uma certa vez, Jesus, quando estava pregando, ministrando, seus discípulos, um homem coxo, pergunta: quem pecou, seu pai ou sua mãe? E então Jesus olha para eles: nem seu pai nem sua mãe pecou, porque havia uma maldição no Antigo Testamento, quando a família pecava, até a terceira e quarta geração, os filhos nasciam cegos, aleijados, mancos, era um sinal de Deus, que aquela família tinha errado contra Deus. Então aquele homem está ali, um homem coxo. Então os discípulos perguntam assim: quem errou, seu pai ou sua mãe? E Jesus dá uma resposta exata e concreta: nem seu pai nem sua mãe pecou, mas ele nasceu assim para que na vida dele manifeste a glória de Deus. Eu acredito que alguém já está entendendo aqui nesta noite o porquê que você tem passado aflição, o porquê que você tem passado um momento difícil, porquê que você tem lutado e não tem dado certo, porque o milagre que Deus tem para fazer é maior do que você pensa. Deus não erra e nem antecipa e nem tarda. É no tempo dele, é na hora dele que ele vai fazer alguma coisa, e você vai ver a glória dele manifestando na sua vida. A situação que eu e você estamos passando não é para nós colocarmos Deus contra a parede, não, mas é para a gente colocar a boca no pó e dizer: cumpra em mim a sua vontade. Sabe por quê? Porque ela é perfeita, é maravilhosa e é melhor do que a nossa vontade. O profeta está em Israel, lugar de solidão, lugar de aflição. E eu quero dar um tema para esta mensagem, que o tema é as 3 fases da vida do crente. 3 fases que o cristão passa na sua vida. E Elias está justamente na primeira etapa, na primeira fase. Qual fase é essa? A fase da provisão de Deus. Porque ele estava dependente 100% de Deus pela sua sobrevivência. Ele não tinha uma despensa como nós temos, uma geladeira que nós podamos abri-la e escolher o que nós vamos comer.
Ele não tinha uma despensa e escolher ali o que é que ele vai comer, o macarrão que ele vai comer. Ele não tinha um refrigerador que ele pudesse abrir e escolher a carne que ele vai comer. Ele não tinha uma opção de ir à esquina, como nós podemos sair daqui e bem ali comprar uma jantinha do jeito que nós quiser para comer. Não! Ou Deus enviava ou ele perecia. Ou Deus enviava ou ele morreria de fome. Mas Deus já havia preparado os corvos para cuidar dele no deserto. Deus não te leva ao deserto para tu perecer, para que você seja envergonhado. Deus não te põe no deserto para que o inimigo possa fazer chacota da sua vida. Não, é no deserto que você amadurece, é no deserto que você vai conhecer a Deus, é no deserto que você vai montar o seu testemunho. Crente sem testemunho, eu não sei quem ele está servindo, não, pois crente tem que ter testemunho, testemunho que Deus fez algo na sua vida. Mas um certo dia, Elias acorda pela manhã, e quando Elias acorda pela manhã, a Bíblia nos diz que em Querite havia um ribeiro, e Deus já havia preparado os corvos para levar os mantimentos, pão e carne 2 vezes ao dia. Mas um certo dia Elias acorda pela manhã bem cedo, e quando Elias acorda, que ele vai até o ribeiro, para sua surpresa, o ribeiro havia secado. Mas quando Deus quer nos lapidar, nos deixar na medida exata, não tem nada que não esteja ruim, que não possa piorar, mas não te preocupa, continua sobre o controle dele, continua sobre o comando dele. Às vezes a gente pensa, eu não vou mais resistir, se fosse por nós mesmos a gente já tinha perecido, mas se estamos de pé, porque Deus tem nos condicionado, Deus tem nos fortalecido, Deus tem nos sustentado. Não estamos no deserto porque nós escolhemos estar lá. Se estamos no deserto porque Deus levou, Ele tem responsabilidade sobre a nossa vida. E eu imagino então, talvez ele, o meu Deus, os corvos também trarão água? Talvez fosse essa a indagação dele. Mas Deus disse para ele, não, Elias, vá para Sarepta, porque uma nova etapa da sua vida está começando. Vai para lá, porque eu já preparei uma viúva para cuidar de você. Então Elias sai de Querite e vai a Sarepta. E chegando a Sarepta, a Bíblia nos diz que ele então olha e vê a mulher catando ali alguns cavacos. E ele se aproxima dela, ela reconhece que ele é o homem de Deus. Só que para sua surpresa aquela mulher diz para ele, olha, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho para comer. Sabe o que é interessante? Como Deus fala para ele lá em Querite, vai a Sarepta, porque eu já preparei uma viúva para cuidar de você. Hoje em dia as coisas são favoráveis, são mais fáceis. Qualquer cônjuge que falece, a esposa tem direito a uma aposentadoria. Ela é sustentada pelo governo. Ela é mantida pelo governo. É lei. Se o homem morre, a mulher tem direito à aposentadoria. O governo é obrigada a sustentá-la. Mas nos dias de Elias, não. No tempo de Elias, não. No tempo de Elias, se o homem morresse e não deixasse herança para sua esposa, ela certamente morreria de fome. Ela passaria necessidade. Aquela mulher vivia uma vida de humilhação.
Então Deus está dizendo para ele, uma viúva vai cuidar de você. E quando ele se aproxima, ela diz, olha, estou catando os últimos cavacos e eu não tenho a não ser um punhado de farinha numa panela e um pouquinho de azeite numa botija. Farei um bolo para mim e meu filho, iremos aguardar a morte. Muitas das vezes a nossa esperança já fracassou, já acabou, e a gente olha para um lado, para o outro, não tem solução, e a gente entrega os pontos. É quando a nossa força perece, que a de Deus entra em ação. É quando nós reconhecemos, não sou nada, acabou para mim, que Deus diz, agora é meu tempo e a minha hora. Agora quem vai fazer sou eu. Agora é eu que vou entrar em ação. E Elias olha para ela e diz, então vai lá e faça segundo a sua palavra. E aquela mulher entra, e quando aquela mulher entra, a Bíblia nos diz que, porém, ao fazer primeiro para mim, Elias dizendo para ela, fazer para mim um pequeno bolo, traz e depois faz para tu e para teu filho. Eu imagino que Elias estava com muita fome, havia caminhado muito, e chega, e a sua necessidade agora é o quê? Comer. E a Bíblia nos diz que aquela mulher obedece à voz do profeta. E então ela vai lá e faz e comeu. E a Bíblia nos diz que da panela não se acabou. E da botija o azeite não faltou. Até no dia que choveu em Israel. Sabe o que é isso? É quando nós somos sensíveis à voz de Deus e nós deixamos a vontade dele entrar na nossa vida. Deus pega do pouco, faz muito. Deus pega do pouco e nos mantém o tempo que for necessário, porque ele é o Deus do milagre. O Deus da multiplicação. E Elias agora está vivendo o quê? Elias está vivendo o tempo da bonança no Senhor. Deus já preparou para depois desta prova que você está passando, um grande banquete, aonde você vai comemorar e glorificar a Deus, porque Deus teve compromisso com você. Mas sabe por que Deus teve compromisso com você? Porque você se manteve de pé, você se manteve fiel, você confiou nele, você não se vendeu, você não se corrompeu. Por isso Deus está preparando um novo tempo para a sua vida. E eu imagino então, pastor Antônio, talvez Deus chegou assim e falou assim, Elias, você viveu já 2 etapas. Você viveu a provisão, quando você dependia de mim para tudo, que sem mim ali você teria morrido no deserto, e você agora está na bonança. Você passou para a 2ª etapa, e em tudo você tem visto eu trabalhando na sua vida. Só que tem algo na sua vida que você ainda não viveu, e você precisa ter mais intimidade comigo, e você só pode alcançar a intimidade que eu quero ter com você, se você passar por esta 3ª etapa. E a Bíblia nos diz então o quê? Que um certo dia, o filho daquela mulher vem a óbito. Eu imagino Deus dizendo assim, Elias, agora chegou o tempo de você viver o quê? O meu impossível. É necessário agora você me conhecer um pouquinho mais de perto. Eu quero que nessa noite você compreenda esta mensagem como cada etapa, um passo mais próximo de Deus. Cada etapa, conhecendo mais o Senhor, tendo mais intimidade com o Senhor. Deus trabalha conosco, trata conosco por etapas. De acordo com a nossa fé, vai alcançando, Ele vai liberando, Ele vai entregando, e a nossa comunhão com Ele vai aumentando, e Ele vai manifestando a sua glória na nossa vida. E quando o filho daquela mulher morre, ela o chama e diz, vieste a mim como profeta,
como homem de Deus, para trazer de Deus justiça sobre a minha vida, para trazer de Deus o juízo sobre mim, para que, como punição, Deus tire de mim o meu único filho. É aqui que a nossa fé é provada. É quando nós nos deparamos com o impossível. É quando nós vamos no médico e o médico diz: você só tem 60 dias de vida. É quando nós levamos um ente querido e o médico fala: não tem mais jeito. É quando um filho entra para o caminho das drogas e alguém diz assim: não tem mais solução. É nessa hora que a nossa fé é provada. É nesta hora que nós vamos conhecer o impossível de Deus. É nesta hora que nós não podemos nos retroceder e deixar com que as circunstâncias, por pior que estejam, abalem a nossa fé. É deixar com que as circunstâncias permita com que a gente entre pelo caminho do desânimo, permita com que a gente baixe a nossa cabeça, para que a gente baixe a nossa guarda e entregue a guerra para o inimigo. Não, é nesta hora que você tem que fazer como Elias. O que Elias fez? Elias pega o corpo, pega o cadáver, entra para o quarto. Quarto é lugar de intimidade. Quarto é lugar onde você está buscando a presença de Deus. Quarto está falando de intimidade. Jesus, quando estava advertindo os seus discípulos acerca da oração, ele diz: entre para o quarto, feche a porta e fale com o Pai. Quarto é lugar de intimidade. Quarto é lugar de comunhão. Quarto é lugar de você plantar bananeira na presença de Deus. É só você e Deus. É onde você vai despojar no Senhor toda a sua aflição. Lugar de intimidade não pode ser violado. Lugar de intimidade é onde nós vamos contemplar a face do Senhor. Elias está no quarto, lugar de intimidade. Com o quê? Com aquilo que não tem mais vida. Com o corpo gelado, frio, sem vida. Acabou. Acabou para a viúva. Tudo que ela tinha era um filho. E esse filho agora está morto. Era a esperança, porque ele poderia crescer e sustentar sua mãe. Era a sua garantia. Tudo que ela tinha, perdeu. Morreu. Acabou. Acabou o brilho. Acabou a esperança. Não tem mais jeito. Acabou, acabou. Porém, Deus tem prazer de tornar a reviver aquilo que estava morto dentro de você nesta noite. Planos, projetos que estão falidos, hoje é noite de tudo tornar a vida. A esperança que não tem, acabou, tornará a viver dentro de você. Elias, no quarto, começa a fazer o quê? Clamar. Porém, tem um segredo que nós temos que verificar um pouquinho mais de perto para que a gente não pereça muito próximo da bênção. Que segredo é esse? Elias se joga sobre o menino, primeira vez, clama, ora. Eu não sei quanto tempo ele passou orando e buscando Deus, torna a alma deste menino, Deus, volta ele à vida. Não sei, a Bíblia não fala quanto tempo, mas a Bíblia fala quantas vezes. Primeira tentativa, nada acontece. Elias volta novamente e se joga sobre o menino. E quando ele se joga a segunda vez, ele ora, ele clama, eu imagino que ele tenha falado: Deus, mas eu te conheço. Deus, eu falo para a chuva parar, a chuva para. Eu falo para descer fogo do céu, fogo desce e consome o holocausto. E agora eu estou aqui já pela segunda vez, clamando, mas o corpo permanece gelado.
Tem momentos que Deus quer ouvir mais a nossa voz. Tem momento que Deus quer que a gente fique mais buscando mais um pouquinho. Tem momento que Deus quer que nós buscamos com mais intensidade. Tem momento que Deus quer que a gente insista mais um pouquinho. Uma certa vez eu vi um pastor pregando, e ele pregava algo parecido com o que eu estou pregando, e ele trouxe ali uma ilustração que eu achei bastante interessante, onde o pai chegou do trabalho, quando ele entrou dentro de casa, ele escondeu, e ele então ficou escondido, e a filha começou a procurar, e procurou de um lado do outro, abriu o guarda-roupa, abriu o armário, abriu tudo, e não encontrou o pai. Quando ela ia desistir, o pai levanta de trás do sofá com os braços abertos e fala: achou! E ela dá um grito e pergunta assim, e fala assim: pai, por que o senhor sempre faz isso? E ele responde a ela: só para te ver me procurar. Deus não responde no nosso tempo, para que a gente não perca o hábito de buscar, de procurar, de estar na sua presença buscando. Ei, meus amados, Deus tem propósito na situação que você está passando. Não desista, independente do que seja. Deus é Deus do milagre para mudar todas as coisas. Terceira vez, Elias se joga. E eu já quero caminhar para o término. Seu nome? Tatiane. Se possível, prepare aquele louvor consolador novamente, que eu quero já partir para o término. Elias, terceira vez, se joga. E a oração, a mesma. Mas não tentou duas vezes? Tentou. Deu certo? Não. Mas a fé está inabalável. Terceira vez, mesma oração, mesmo quarto, mesma causa, porque Deus é o mesmo. Em cada oração ele não buscou em um Deus não, ele buscou 3 vezes a mesma oração, no mesmo lugar, pela mesma causa, mas só que agora o céu resolve entrar em ação. Agora Deus começa então a ouvir a oração de Elias e dizer: agora é meu tempo, agora é minha hora, agora ninguém me segura. Por quê? Porque tem um servo que está clamando e eu preciso entrar em ação em favor da vida dele. Eu não sei onde a alma do menino estava. Eu só sei que ela teve que ouvir de Deus assim, ó: volta porque tem alguém clamando. Volta porque ainda não é teu tempo. Volta para o corpo porque tem profeta clamando. Deus permitiu para que Elias tivesse mais experiência com ele. Deus tem propósito no que você está passando. E não entregue os pontos, porque tem sempre alguém te observando. Tem sempre alguém olhando aonde você vai chegar. A situação que você está passando, creia, vai trazer alguém para Jesus. Sabe por quê? Porque alguém está olhando para você e dizendo: não vai dar nada, não vai chegar a lugar nenhum, esse aí está fracassado, esse aí está perdido, esse aí o médico já deu o diagnóstico, não tem mais jeito, vai morrer. Mas Deus está dizendo: eu não dei a última palavra, pois a minha palavra é a que vai valer, é a que vai bater o martelo final. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que o meu Deus te trouxe aqui para te dizer: tem jeito, tem solução, não desista, continue crendo, porque no tempo certo Ele vai fazer. Com a permissão do pastor, os irmãos, fiquem de pé, porque tem alguém de olho em você. Alguém vai vir para Cristo através de você. O seu testemunho vai trazer alguém para Cristo. Sabe por quê? Porque no versículo 24, aquela mulher olha para Elias e diz: então, nisto agora conheço que tu és
homem de Deus. Você é a Bíblia que alguém está lendo. O seu testemunho vai trazer alguém para Cristo. Não desanime nesta noite, não. Com a permissão do pastor, a irmã já pode vir colocar o louvor. E enquanto ela louva, você que está passando uma situação muito difícil e você está vendo as portas fechadas, após o louvor, o pastor Antônio já vai assumir o microfone e eu quero chamar você aqui. Você que está passando a situação que você está dizendo, não tem mais jeito. Eu creio que hoje Deus vai fazer um milagre na sua vida. A última palavra vem do Senhor. Você que quer receber uma oração, fica aqui desse lado aqui, que nós vamos estar orando, enquanto a irmã canta, e eu convido aqui o irmão Francisco e o pastor, e nós vamos estar orando pelas pessoas.